Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de, nessa oportunidade, meditar com os irmãos o Evangelho segundo escreveu João, seu capítulo de número 17. João, capítulo 17, a partir do seu verso de número 17. E diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um como nós, para que todo mundo creia que tu me enviastes. Esse texto que ora acabamos de ler é um dos textos mais importantes da Bíblia Sagrada, a qual narra a oração sacerdotal. Jesus aqui está prestes a ser entregue na cruz do Calvário, e antes de Jesus ser entregue, ele faz esta oração sacerdotal, uma das orações mais fortes, mais profundas, a qual Jesus, no verso 1 até o verso de número 5, ele ora por si mesmo. Já no verso de número 6 ao verso 19, Jesus agora ele ora pelos seus discípulos. Do 19 ao 26, ele ora por aqueles que ainda iriam de vir, ou seja, ele ora por nós. Há 2000 anos atrás, Jesus já estava orando por mim e por você. É tremendo esta oração, pelo menos 4 divisões você vê na oração sacerdotal, a qual Jesus, ele ora pela salvação, pela segurança, santidade e pela unidade, a partir do verso 21. E a respeito disso que eu quero falar sobre a unidade. Um tema que é um pouco complexo, difícil para alguns entenderem. Como pode um Deus único ser um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo? Como pode um Deus único habitar em todos nós? O segredo da unidade está no propósito. Jesus não veio fazer a sua vontade, a sua missão, mas ele veio fazer a missão do Pai, o propósito do Pai. E todos aqueles que estão em Cristo, no propósito, somos um com Ele. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então, a unidade está relacionada ao propósito. E o que não é unidade? O que não é a unidade? A unidade não existe se não tiver propósito. Como lemos a partir do verso 17, gostaria de trazer pelo menos 4 visões ou lições para entrarmos acerca da unidade. O verso 17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A primeira lição que eu aprendo com este verso é que não existe santidade sem palavra. Ele está enfatizando: santificai-vos na
verdade. A tua palavra é a verdade. É bem verdade que existem muitas pessoas se sentindo santas demais. Porém, se você observar bem, a maioria dessas pessoas, elas não gostam da verdade. Elas não gostam da palavra. Então, uma santidade supérflua. É mais fácil transvestir por fora do que se alimentar por dentro da verdade. Segundo, está no verso 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A segunda lição que eu aprendo é que nós não fomos salvos, escolhidos, chamados apenas para sermos crentes, mas para ir fazer discípulos. A maior missão de Jesus não foi curar os cegos, os coxos, os leprosos, fazer multiplicações de pães e peixes, mas fazer discípulos. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. O ide está na frente de qualquer milagre, até porque se a igreja de 2000 anos pregasse apenas o milagre e não o discipulado, não o ensino da palavra, ela estaria vazia. Porque as pessoas que vêm atrás de milagre, ao receberem, não voltariam nunca mais. A terceira lição que eu aprendo com esse texto está no verso de número 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. A terceira lição que eu aprendo é que o líder, ele ensina com a prática. Perceba que Jesus, ele já é santo, mas ele está dizendo: eu me santifico por eles, para que eles venham se santificar. Jesus é um líder prático e não um líder teórico. Existem muitos líderes teóricos por aí, líderes que falam: evangeliza, mas ele não evangeliza. Vai visitar, mas ele não visita. Jesus ensina com a prática e não com a teoria. Quarta lição, no verso de número 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. A quarta lição é que nós cremos pela palavra. Só estamos aqui pela palavra. Você pode até vir para a igreja atrás de um relacionamento conjugal, atrás de uma porta para que venha se abrir, mas você só permanece pela palavra. A palavra que é ministrada, a palavra que cura, a palavra que levanta, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que edifica, a palavra que regenera, é a palavra de Deus. Ok? Então, vamos entender acerca da unidade. Você percebe que o apóstolo Paulo vai dizer, na igreja de Corinto, estava tendo um grande problema, estava tendo facções, divisões. Uns diziam: eu sou de Apolo, outros diziam: eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. E Paulo adverte esses irmãos dizendo: quem é Apolo? Quem é Cefas? Senão que planta, mas quem dá o crescimento é Deus. Ele repreende essas divisões. Salmo 133 vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce a cabeça, a barba de Arão até a orla das suas vestimentas. Perceba que a união, ela é comparada ao óleo sacerdotal. E o que não é união? Por exemplo, ecumenismo. A palavra ecumenismo significa
amor que une, ou amor une. Ecumenismo é várias religiões que se unem de uma forma ecumênica. Porém, isso não é união, porque para ter a unidade tem que ter a verdade. E não tem como ter essa unidade com choque de doutrinas, de ensinos que contradizem uns aos outros. Segunda coisa que não é unidade. A segunda coisa que não é unidade está associado. Só arrumar aqui a câmera. A segunda coisa que não é unidade é os propósitos humanos. Várias pessoas com vários propósitos, ou o propósito que não está interligado ao propósito divino. Haja vista que no episódio da Torre de Babel, os homens se uniram para fazer uma torre que alcançasse o céu. O propósito não estava interligado ao propósito de Deus. Até porque o propósito de Deus não é que o homem alcance o céu, mas é que o céu desça até o homem. É por isso que Deus desce na terra, em Babel, confunde as línguas deles, e eles ficam dispersos, separados, o oposto da união. Porque Deus viu que eles estavam unidos, porém o propósito não era bem quisto, não era bem visto. Outra coisa que não traz a unidade é a religiosidade. Em João capítulo de número 4, Jesus diz para os seus discípulos: é necessário passar por Samaria, território proibido para os judeus, pois os judeus não se davam com os samaritanos e vice-versa. Mas Jesus fala: é necessário passar por Samaria. Interessante que não era necessário, porque existiam pelo menos 3 caminhos, 2 a mais do que Samaria, para poder passar, sair da Judéia para a Galiléia. Mas Jesus fala: é necessário. Quando chega perto do poço, aparece uma mulher samaritana, e você conhece o texto. Jesus se revela como a fonte da água da vida. Mas você perceba a resistência da samaritana, da religiosa. Não tem como ter unidade com resistência, com religiosidade. A religiosidade defende bandeiras: eu sou dessa igreja, você é da outra, eu não quero conversa. Então isso também não traz a unidade. Mas eu quero trazer para vocês aqui o que traz a unidade. Primeira coisa, o que traz a unidade é a glória de Deus. O que traz a unidade é a glória de Deus. Isaías capítulo de número 6, vai dizer o texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Perceba que a glória encheu a terra, a glória encheu o templo, a glória ela enche, ela preenche. É tanto que em 2 Crônicas, no capítulo 5, verso 14, quando a glória de Deus encheu o templo, os sacerdotes ficaram impossibilitados de ministrarem o culto. Quem estava dentro não conseguia sair, quem estava fora não conseguia entrar. A glória de Deus invade, a glória de Deus ela preenche, a glória de Deus ela traz a unidade do propósito de Deus. Segunda coisa que traz a unidade é o Espírito Santo. Atos capítulo 2 vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do alto um som como veemente impetuoso, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. O derramamento do Espírito Santo encheu a casa.
O que traz a unidade para a igreja é o Espírito Santo de Deus derramado. Terceira coisa que traz a unidade para a igreja é a cruz de Cristo. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2:13: mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Estávamos distanciados. Romanos 3:23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas a cruz nos trouxe para perto, a cruz nos uniu, a cruz trouxe a unidade para o povo de Deus. A quinta coisa que traz unidade é a transparência. Em Êxodo capítulo 25, verso de número 10 até o verso 22, vai falar acerca da Arca da Aliança. E nesses versículos, do 10 ao 22, fala acerca da tampa do propiciatório, feita de ouro puro batido, uma peça inteira, onde tinha serafins, ou melhor, querubins alados sobre a tampa, ajoelhados embaixo com a ponta das asas em cima, unidos numa só peça. Por que Deus não colocou os querubins em peças diferentes? Não, porque Ele quer trazer a ideia da unidade. Joelhos ligados embaixo, asas em cima, que traz a ideia do círculo, que simboliza a unidade, que simboliza o eterno, a qual não tem começo, não tem meio, não tem fim. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O interessante é que esses seres, eles ficavam ajoelhados um de frente para o outro, olhando um para o outro um pouco inclinado para baixo, mostrando que a transparência, ela traz unidade para o povo de Deus. Não tem como ter unidade no meio do povo de Deus sem transparência, sem olhar no olho, sem olhos nos olhos. Perceba que quando alguém está em débito com alguém, está devendo algo, ela não tem coragem de olhar nos olhos. Então a quinta lição que eu trago para essa reflexão é a transparência. É isso que vai trazer unidade para a igreja de Cristo. Sexta lição: o que traz a unidade para o corpo, para a igreja, é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 ao 28. Perceba que Paulo está falando acerca do corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, a primeira coisa que nós temos que entender é que se o membro estiver fora do corpo, este membro, ele morre. É por isso que não existe crente desigrejado. Se está desigrejado, está morto, porque está fora do corpo de Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero frisar acerca do corpo é estar ligado. O membro estar ligado ao corpo. Segundo, cada membro do corpo tem a sua função. A função da mão é diferente da função do nariz, da função do pé. Cada membro do corpo tem a sua função. Então temos que entender que somos chamados, cada um com a sua função específica. E terceiro, cada função tem a sua importância. Por mais que você ache que o outro membro ele tenha a importância melhor, isso não existe, porque cada membro tem a sua importância. O que seria do corpo se não fosse o pé? Aí o pé pode dizer assim: eu sou mais importante do que a mão. Mas a mão é o que traz o serviço, o pé é o que traz locomoção.
Os dedos é o que traz o equilíbrio. Então, cada membro no corpo tem a sua importância. Terceiro, o membro do corpo, ele é guiado pela cabeça. A mão não faz nada que o cérebro não mande o comando. Os dedos, todos os membros do corpo, somos guiados pela cabeça, pelo cérebro, pela cabeça que é Cristo Jesus. Como membros do corpo de Cristo, da unidade do corpo, nós não fazemos o que queremos, mas o que o cabeça, que é Cristo, quer que façamos. Agora os perigos. Quero trazer os perigos do corpo. Os perigos do corpo é a contaminação, o que ingerirmos. Perceba que se ingerirmos algo contaminado, isso vai contaminar todo o corpo. Não somente o estômago, o esôfago, não somente aquilo que você ingere, isso traz consequências para o corpo. Segundo, a divisão do corpo. Quando o membro se separa do corpo, não tem como subsistir no corpo estando dividido. Subsistir no corpo um membro brigando com o outro. Isso é importante frisar. Terceiro, a inutilidade. O membro que está no corpo, ele tem que ter a sua utilidade e exercer para aquilo que foi feito. Agora, as coisas importantes para o corpo, que é, primeiro, a limpeza. Segundo, o alimento. Terceiro, o movimento. E quarto, o crescimento. Resumindo aqui este vídeo porque está ficando muito longo. Agora só finalizo agora. O que é mais chocante? O que é mais chocante quando você olha para o corpo? Um corpo faltando membro ou um membro faltando corpo? Se esse ensinamento, esta palavra trouxe alguma edificação, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, que Deus abençoe a todos.